Bem, meus irmãos, está chegando o nosso horário, o horário da nossa palestra pública. E hoje, dia 27 de março de 2023, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis para mais uma reunião pública. E essa noite, o nosso estudo será desse livro, Lampadário Espírita, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. O tema é o capítulo 26, Confiança na Mediunidade. Esse tema está embasado no Livro dos Espíritos, né? Capítulo 8, da segunda parte, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da dupla vista, e do Evangelho, do capítulo 21, Caracteres do Verdadeiro Profeta, item 9. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, nós vamos fazer a leitura de uma página desse livro Sempre Alegre, de Lourival Lopes, e a página da noite escolhida para a noite de hoje tem o título Exercitar o Espírito. E o Lourival Lopes diz assim: exercita-te espiritualmente. Assim como necessitas do exercício corporal, também deves exercitar a mente, o coração e o espírito, para que te mantenhas em ascensão e em constante melhoria. O que de bom tens está em ti para ser usado e ampliado. Quando acreditas que o amor está no teu coração, que é bom ajudar os outros, que a tua vida é uma bênção divina e que o manancial de benefícios está à tua disposição, então o que te era difícil se torna fácil. A paz se robustece, o corpo deixa de ser um fardo e tudo prossegue bem. E isso é espiritualidade. Adentrar no poder espiritual é adentrar no mar de felicidade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis e essa falange de espíritos amigos que conosco se reúnem para refletir, para estudar, para nos auxiliar, nos consolar e nos amparar, e rogarmos a Deus forças, coragem, para que possamos prosseguir a nossa caminhada, buscando através do Evangelho de Jesus conhecer os aspectos principais do amor, para que assim possamos nos tornar eficientes trabalhadores da seara do Senhor. Que o Pai amado nos contemple sempre com muitas alegrias, bons fluidos, para que assim possamos manter as nossas energias equilibradas, mas também nunca esquecer da nossa parte nesse trabalho de reconstrução, principalmente buscando a nossa reforma íntima. Pai, também te pedimos nesse momento que, por acréscimo de misericórdia, o Senhor ampare a todos os irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram desamparados e desesperançados. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto, sobre todos nós, sobre os nossos lares, nossas casas espíritas, te pedimos amorosamente, Senhor, que abençoe o nosso irmão, que fará o nosso estudo da noite de hoje e nos dê a permissão para iniciarmos a nossa palestra pública da noite. Graças a Deus. Bem, meu irmão, você tem até 19h30, se precisar 19h35, para fazer as suas reflexões. Que Deus abençoe a você e continue abençoando a todos nós. Muito obrigado, Rose. Muito obrigado a todos os nossos irmãos, mentores responsáveis dessa Sociedade Espírita Francisco de Assis de Petrópolis, pela oportunidade que nós temos de estar presentes com todos esses nossos amigos do plano material e também do plano espiritual. É uma satisfação, uma grande alegria. A gente vai falar essa noite dessa obra, né, que é o Lampadário Espírita, né, que é uma obra do Divaldo Pereira Franco, através da mensagem do espírito que é a sua mentora, Joana de Ângeles. Chama-se Confiança na Mediunidade. Antes de nós adentrarmos especificamente sobre o tema, né, desse texto, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão do que vem a ser mediunidade. Embora seja algo muito comum dentro do meio espírita falar sobre mediunidade,
é sempre bom a gente recordar aquilo que o codificador da doutrina, nosso mestre Allan Kardec, ele nos traz dentro da codificação a esse respeito, né? Então, primeiramente, a gente pode entender que a mediunidade é um fator orgânico, ou seja, é algo que, independente do segmento religioso que nós tenhamos abraçado, independente da nossa raça, do nosso credo, independente da nossa pátria, a mediunidade ela vem como um atributo orgânico. E quem traz essa especialidade chamada mediunidade é o espírito. Então, é importante que nós tenhamos compreensão do que havia a ser o ser humano em si. A mediunidade, né, é algo que ficou muito evidente e muito esclarecido a partir do momento que o Livro dos Espíritos foi lançado e Allan Kardec, né, com aquela sua sapiência, né, com aquela sua inteligência, ele conseguiu, através da nossa codificação, classificar, né, os vários tipos de mediunidade, classificar os tipos de médium. E a gente pode entender que não foi algo que foi criado a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, até porque fatos e fenômenos espíritas, eles sempre aconteceram desde o início da humanidade. A gente vai pegar esses registros, né, de fatos e fenômenos espíritas ocorrendo nas diversas civilizações, né? Os Vedas lá, né, na Índia, a gente vai encontrar em registros do Eber lá no período neolítico. Vamos encontrar junto aos egípcios, aos gregos, aos chineses, aos japoneses, aos persas, enfim, há várias civilizações, esses fenômenos e essa mediunidade se manifestando. No entanto, é um marco para a humanidade quando Allan Kardec também ele faz uma classificação das mesmas dentro da codificação, mais especificamente em O Livro dos Médiuns. Os livros dos médiuns, Allan Kardec ele faz uma classificação a respeito dos diversos tipos de médium e de mediunidade. Basicamente, nós temos dois tipos de mediunidade e que Allan Kardec divide. A mediunidade de efeitos físicos, né, com vários tipos de mediunidade que o médium se manifesta, e a mediunidade intelectual, de inteligência, né? A gente vai dessas mediunidades de efeitos físicos, aquelas que chamaram a atenção primeiramente, né? Os raps, as batidas, as levitações. Isso são tipos de mediunidades que foram exercidas por médiuns de efeitos físicos. O próprio Moisés foi um grande médium de efeitos físicos, né? Quando ele sobe ao Monte Sinai e recebe lá a tábua com os 10 mandamentos. Você tem ali uma mediunidade da escrita direta, né? E você tem a mediunidade de Moisés sendo utilizada para esse fenômeno. Você tem no Velho Testamento, né? Um exemplo é Moisés, esse tipo de situação, mas você tem com os próprios profetas também, né? Fazendo dentro do povo judeu aquelas previsões, profetizando, que na realidade é a manifestação da mediunidade, né? Hoje, muita gente tem a dúvida para saber se a intuição é uma mediunidade. E a intuição é um tipo de mediunidade inteligente. Então, a gente tem essas mediunidades descritas como de efeitos físicos e efeitos intelectuais, bem separada por Allan Kardec dentro do Livro dos Médiuns. Muitas pessoas têm o seu tipo de mediunidade e nem sabem
classificar efetivamente que tipo de mediunidade é, se é de efeito físico ou se é de efeito inteligente. A mediunidade de evidência, a mediunidade que se manifesta sonambula, do sonâmbulo, é a mediunidade de inteligência, é o que está tratando nesse texto. Então, essas mediunidades a gente vai encontrar, nós que somos espíritos e aqueles que se interessam por esses esclarecimentos, em O Livro dos Médiuns. Mas, antes dessa mediunidade ela ser exercida, ela que é o canal para esse intercâmbio entre o mundo material em que nós vivemos e o mundo espiritual, o médium é o intermediário entre esses dois planos, nós temos que entender que todos nós somos espíritos passando por um momento na encarnação, quando nós estamos na Terra, temporariamente encarnados. Porém, somos seres espirituais. E por ser espiritual, essa facilidade desse intercâmbio, ele é todo realizado através daquilo que Allan Kardec tão bem classificou dentro da obra O Livro dos Espíritos, quando ele chama de alma, perispírito e o corpo físico. Ele nos recorda aqui, dentro de O Livro dos Espíritos mesmo, que a alma, na realidade, é um ser uno, e o perispírito é um ser duo, porque ele não vive sem a alma, o perispírito. Ele pode viver sem o corpo, mas ele não vive sem a alma. Então, todos nós, todos os espíritos, né, têm alma. E essas almas têm seus perispíritos. Não há espírito que não tenha, na realidade, né, a alma e o perispírito em conjunto. Há uma dúvida dentro do movimento espírita para saber se Jesus tinha perispírito. E, efetivamente, é uma conceituação que a gente não pode ter dúvida em relação à questão, da alma e do perispírito. Por quê? Porque a alma na realidade, o perispírito é a projeção da alma. Só que ele se molda de acordo com o corpo físico que nós temos da nossa última encarnação. Ou, também nos explica Emmanuel, muitas das vezes daquela forma em que o espírito melhor se manifesta, e melhor ele se acha. Por exemplo, Emmanuel, nós temos aí vários romances que o Chico psicografou, trazendo histórias de Emmanuel, como Nestório, como o Padre Damiano, como eu, Públio Lentulus, e ele aparece sempre como a figura no seu perispírito do senador Públio Lentulus, daquele livro memorável chamado Há 2000 anos. Então, ele se vê sempre e apareceu, por exemplo, para Chico, como o senador romano, ou seja, naquela encarnação em que ele foi Públio Lentulus. Quando a gente fala que o ser humano, nós, quando encarnamos, somos trino, e que Allan Kardec ele aborda isso muito bem no Livro dos Espíritos, significa que o nosso corpo físico, né, ele tem o seu perispírito e a sua alma. Então, quando nós estamos encarnados, esse corpo grosseiro que nos serve de instrumento e ferramenta para nós atravessarmos as trajetórias, as vicissitudes desse momento, nessa encarnação, não é que ele é menos importante, muito pelo contrário. O corpo, né, cuidar do corpo e do espírito é um atributo que todos nós temos que fazer. Porque é como se fossem dois rios. Nós não podemos largar o corpo físico porque nós vamos nos importar mais com a nossa alma, com o nosso perispírito. O corpo físico é que nos dá a possibilidade de nós alcançarmos as oportunidades as quais nós aprendemos no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade, conforme Allan Kardec nos coloca, e trazer para o dia a dia no aprendizado, para quando retornarmos à pátria espiritual, e é uma verdade que todos nós sabemos disso, ou seja, é inexorável, vai acontecer, é um axioma, ou seja, é algo irrefutável,
ninguém pode dizer que isso não é verdade. Nós retornaremos ao plano espiritual, né? Nós que somos espíritas sabemos disso, retornaremos por quê? Porque somos seres espirituais vivenciando temporariamente uma experiência física. E a mediunidade, ela aparece para o ser humano porque, na realidade, quando a gente se manifesta através da nossa exercício da nossa mediunidade, é o perispírito que está se manifestando. E esse perispírito vai falar com o perispírito daquele que nós nos aproximamos, inclusive dos animais. Então, quando nós estamos entrando em comunicação, na realidade, entramos em comunicação de perispírito para perispírito. Por isso que existe essa facilidade de comunicação. A comunicação, ela ocorre de perispírito para perispírito. E muitos imaginam que essa comunicação é uma comunicação que só existe de desencarnado para encarnado, quando, na realidade, ela pode ocorrer de desencarnado para desencarnado. André Luiz, na sua imensa coleção lá dos 16 livros do mundo espiritual, nos relata vários momentos em que existe desobsessão, sessão de tratamento de espíritos no plano espiritual. Ou seja, de comunicação de perispírito para perispírito, de desencarnado para desencarnado. E essa comunicação, né, também pode ocorrer entre nós, aqui, encarnado para encarnado. Então, isso tem que ficar muito claro, que essa mediunidade, ela vem como um atributo orgânico, porém, ela se manifesta devido às nossas condições espirituais, porque trazemos um perispírito que traz todas essas condições para que essa comunicação ela ocorra. E quando Allan Kardec ele faz essa codificação e ele cataloga esses vários tipos de mediunidade, a mediunidade ela é, na realidade, uma grande contribuição para a humanidade, que até então ouviu falar desses médios, dessas comunicações, porém, alguns por uma questão de materialidade maior, né? Alguns por uma questão de segregar o assunto religioso, e a gente não está falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de ciência do espírito. A doutrina espírita se caracteriza por ser uma ciência espírita. Por quê? Porque somente ela tem capacidade de estudar o perispírito. Essas informações que nós temos, diferente da ciência normal que nós conhecemos. A ciência normal sempre coloca que o espiritismo não tem base científica, não do ponto de vista que eles entendem. Porém, do ponto de vista espiritual, é uma ciência. E para nós, os espíritas, que temos o conhecimento que a doutrina ela se baseia num tripé, quando nós falamos de ciência, filosofia, religião, a ciência espírita ela está desenvolvida dentro da codificação na obra, na realidade, do Livro dos Médiuns. Quando há todo o desenvolvimento, a classificação e as informações necessárias que o médium pode obter para o seu trabalho, o seu exercício mediúnico. Muitos pensam, às vezes, que a ciência espírita está em A Gênese, no livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Não é na Gênese, é no Livro dos Médiuns. E por ter esse tripé, né, de filosofia, que o Livro dos Espíritos é um livro filosófico, né, de perguntas e respostas, de observações que Kardec faz a respeito da resposta que os amigos espirituais informam, e a questão de religião, que quando nós trazemos dentro da codificação, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz as questões morais tão bem orientadas e exemplificadas
pelo Mestre Celeste, que é Jesus. Então, aí nós temos um cabedal de informações para nós entendermos a mediunidade. E o que nos pede essa mediunidade, que deve ser algo que nós não devemos ter como um atributo maravilhoso, extraordinário e sobrenatural, mas sim uma ferramenta que vai nos possibilitar, dentro da encarnação que nós estamos, fazer com que nós consigamos angariar, ou seja, recuperar as oportunidades que todos nós temos. Seja a maledicência, a inveja, em suma, o orgulho e o egoísmo, que nos afasta de Deus, segundo os amigos espirituais. A inveja, a maledicência, tudo aquilo que nos afasta e que nos dá oportunidade para que nós possamos chegar a Deus, a mediunidade é a ferramenta que nós podemos utilizar, se bem utilizada, para que nós possamos ganhar, digamos assim, um atalho para nós nos elevarmos moralmente e conseguirmos a nossa elevação espiritual. Quando Jesus aparece naquela Palestina antiga e vem trazer o convite para o estudo, a exemplificação do seu evangelho, da boa nova, da boa notícia, ele não veio curar os corpos defeituosos, nem afastar os espíritos que, de fato, estavam impregnados, e muitos daqueles que faziam parte daquele grupo de irmãos que lá se encontravam, na Palestina. Embora ele tenha feito isso, embora Jesus não tenha se negado. Médico das almas, médico por excelência, sempre dava um atendimento, mas orientava que aquele irmão que passava pela situação deveria não continuar no seu equívoco, no seu erro. É o que ele faz naquela passagem da mulher adúltera. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando, na realidade, bate na consciência daqueles que ali estavam para exercer um mandamento da lei mosaica. Aquilo não era invenção deles, mas o mandamento da lei mosaica que determinava a lapidação, o apedrejamento. Porém, Jesus chega, como ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, e aborda que aquele que estivesse sem pecado que atirasse a primeira pedra. Vejam que, escrevendo isso com o seu dedo na areia e agachado, sem olhar para ninguém, a consciência culpada sabe que, na realidade, não podia fazer isso porque tinha pecado. E quando se afasta o mais velho, começando pelo mais velho até o mais novo, Jesus pergunta àquela mulher, a nossa irmã: mulher, onde estão aqueles que a condenaram? Senhor, eles foram embora, pois eu também não a condeno. Vá e não peques mais, para o que pior não te aconteça. Ou seja, Jesus não estava sendo conivente com o ato que a nossa irmã foi levada a fazer, mas usando da misericórdia que o Pai lhe contribuía, por isso ele utilizou a misericórdia no 5º mandamento das bem-aventuranças: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus exercitava a misericórdia naquele momento, era o exemplo que ele dava. E dizia que ele também não a condenava e pedia para que ela fosse e ela não voltasse mais a errar como ela tinha errado. Ele não passou a mão na cabeça dela, mas ele teve compaixão, misericórdia pelaquela nossa irmã que tinha se equivocado, mas que tinha pela frente toda uma trajetória, um futuro de bênção. E é exatamente isso que acontece, segundo os nossos amigos espirituais, que futuramente, alguns anos se passaram, e a nossa irmã, que há relatos que se tratava da nossa irmã Berenice, encontra anos depois
aquele mesmo companheiro que a carregou para o equívoco, muito doente, muito debilitado, e ela, que se tornara uma pregadora, uma companheira dentro daquilo que Jesus pedia, que era amar ao próximo e cuidava dos doentes, dos deserdados da sociedade, o recebe de braços abertos, jamais tendo esquecido aqueles olhos, apesar da sua figura já no final da vida, está esquálida e bastante debilitada. Ela sabia que estava cuidando daquele mesmo que a levou por aquele equívoco, mas, utilizando da misericórdia que ela recebeu do mestre, ela exercitou com aquele próprio que a levou àquela situação. Então, vemos o seguinte: a mediunidade, ela precisa ser exercida não como algo que vai nos encher de vaidade, de orgulho, porque eu sou vidente e vejo isso, eu sou clarividente, porque eu tenho capacidade de comunicações diretas, porque os espíritos me chamam para se comunicar. O espírita, ele deve ter consciência que isto não lhe faz a última bolacha do pacote. Muito pelo contrário. Os espíritas, todos nós, somos os maiores devedores e, por isso, temos a mediunidade como a ferramenta da nossa redenção nessa encarnação. E aí a gente vê, provavelmente vocês devem ver isso no dia a dia da casa do Francisco de Assis, as pessoas, eu queria tanto ser médium, eu queria ter evidência, eu queria ter psicografia, porque são pessoas que ainda não conhecem, não sabem efetivamente do que estão falando. Mas, com certeza, um dia saberão, porque a doutrina espírita chegará aos seus corações. Então, quando Joana nos traz essa passagem dessa obra chamada Confiança na Mediunidade, ela nos fala que nós, como médiuns, devemos nos preparar para isso, para esse mandato mediúnico com Jesus. Nós não podemos esquecer que nós não fazemos nada. Temos um amigo espiritual, um guia, um orientador, que vai estar ao nosso lado, nos dando suporte, assim como ele faz desde o momento do nosso retorno. Nós temos alguém que nos acompanha, um anjo guardião, como diz no Livro dos Espíritos, um guia protetor, um amigo espiritual, seja lá como nós o chamemos, mas que está ao nosso lado. E para esse trabalho ser seguro, para esse trabalho ser um trabalho de caridade, e assim deve ser, a mediunidade deve ser exercida gratuitamente, porque nós a recebemos da mesma forma, de preferência para um trabalho sério, não um trabalho com frivolidades. É como se as pessoas chegassem na minha casa, batessem a minha porta e dissessem: você pode ver aí como é que está a minha situação aqui, porque amanhã eu vou para o emprego ali, eu quero saber como é que eu vou, o que vai acontecer. Se você vai com Deus. Vamos fazer uma prece, vamos fazer uma oração, e é bom que ele faça também. Então, a mediunidade ela não pode ser simplesmente algo que seja trocada por favores ou como algo menor, como se fosse joga aí no plano espiritual e vê qual é a minha situação. Ela não pode ser tratada assim. Ela tem que ser algo sério, algo que nós, de fato, vamos trazer benefício para quem está recebendo a caridade, assim como nós que recebemos também. Porque quando nós exercitamos a mediunidade, é caridade. E nós é que somos os maiores, aqueles que recebemos. O maior favor é nosso. Porque nós estamos trabalhando com aquilo que nós viemos, com certeza, do plano espiritual, assim, devidamente combinando com os amigos espirituais. Então, Joana, nessas páginas, ela fala que nós devemos abrir as nossas mentes, trabalhar os nossos canais psíquicos, para que nós possamos abrir a oportunidade dos amigos espirituais, dos bons espíritos, estarem próximos a nós. Como assim? Só bom espírito? Só bom espírito. Mas os outros espíritos também, aqueles que não pensam no bem, também podem se aproximar? Podem. Se nós pensarmos frivolidades, como era nas mesas girantes, quando começou,
a doutrina espírita. A doutrina espírita começou com aquelas perguntas que nós conhecemos como os fenômenos das mesas girantes ou dançantes. Será que eu vou casar com um homem rico? Será que eu vou ter uma mulher bela que será minha esposa? Será que eu herdarei uma herança dos meus familiares? Frivolidades, coisas banais. E Allan Kardec não caiu dentro desse viés das questões mais frívolas, ele foi pesquisar. E aí, pesquisando, ele descobriu que estas respostas eram dadas pelos homens que haviam vivido aqui na Terra, os espíritos, e que estavam entrando em comunicação. Então, essa comunicação foi como nós estamos falando aqui. Ela está aberta através da mediunidade. Essa mediunidade se manifesta porque nós trazemos isso do perispírito. E, de acordo com a nossa capacidade física, orgânica, alguns têm capacidade para ver, os videntes, alguns têm capacidade para ouvir, os audientes, os ouvintes, alguns têm capacidade para escrever, né? Os escreventes, os psicógrafos, alguns têm capacidade de pintura mediúnica, os psicógrafos, ou seja, cada um com capacidade. O Chico tinha tantas capacidades mediúnicas que ele praticamente fazia quase todas. O Chico tinha vários tipos de mediunidade e soube exercer com muito louvor essa capacidade que o plano espiritual assim lhe proporcionou. Então, Joana, ela vem pedindo para que a gente, primeiro, abra os nossos canais, o nosso coração, as nossas mentes e façamos uma oração. Essa oração nos proporcionará que os amigos espirituais, os bons espíritos, os benfeitores espirituais, se aproximem de nós. Mesmo que nós não tenhamos capacidade mediúnica de vê-los, mas nós vamos perceber na ambiência do canal onde nós nos encontramos a sua aproximação. Se for uma reunião séria, se for algo que esteja, de fato, trazendo benefícios para a maioria, para a coletividade, esses companheiros nos prestarão toda a reverência e nos auxiliarão da melhor maneira possível. E é isso que ela está falando na confiança da mediunidade. Muitos têm mediunidade e temem por utilizar essa mediunidade. Eu não gosto de participar da desobsessão lá na casa, porque quando eu saio com dor de cabeça. Porque quando eu saio, parece que o meu corpo vem sujo. Ora, o que está faltando nesse companheiro, nessa companheira que pensa dessa forma, é um pouco mais de fé. Porque se o trabalho espiritual ele é exercido pelos amigos espirituais que coordenam o trabalho, e nós somos apenas ferramentas enferrujadas, imperfeitas, que ali nos apresentamos para essa execução, eles não vão nos deixar sair dali com a dor de cabeça. Eles não vão nos deixar sair dali nos sentindo sujo. O nosso querido companheiro aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês já ouviram falar nele, que fundou o Centro Espírita Leão Denis em Bento Ribeiro, o Altivo Panfiro, que era uma figura maravilhosa. O Altivo, a gente teve a oportunidade de conviver com ele durante algum tempo. Ele dizia que ninguém gosta de abraçar mendigo. Ninguém gosta de abraçar mendigo. Saca um cheiro de chorume, né? Todo sujo. Então, da mesma forma, assim, esses irmãos que se manifestam dentro dessas reuniões, eles estão necessitados. E nós vamos emprestar a nossa ferramenta, a nossa mediunidade para aquele momento ali de trabalho de caridade, mas no seu término, nossos perispíritos serão limpos. Todas as mazelas, aquela psicosfera que foi imantada naquele local, que tem um preparo para isso, por isso a Casa Espírita, a gente exercita isso dentro de uma Casa Espírita, que tem os instrumentos, os canais necessários para que nós possamos sair sem nenhum tipo de perturbação e mais, aliviados da lição que ali recebemos e da oportunidade que tivemos
para exercitar a nossa mediunidade com Jesus. Assim deve ser o nosso sentimento. Então, ela está dizendo exatamente isso. Nós devemos perseverar, abrindo os nossos canais, os nossos psíquicos, o nosso coração, a nossa mente. Elevarmos os pensamentos em oração, pedindo ao Pai a ajuda dos benfeitores amigos, responsáveis por aquele trabalho, para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível a nossa mediunidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Nós estamos nos sintonizando com eles. E eles, né, que nos auxiliam, que nos amparam, que nos confortam, apesar de todos os problemas que nós trazemos, porque os nossos problemas, eles não vão parar por aí. Os nossos problemas que nós temos, problemas pessoais, familiares, profissionais, problemas, às vezes, existenciais, eles estão conosco, porque são a nossa necessidade de atravessar essa jornada para vencê-los. Quando nós utilizamos bem essa mediunidade, é isso que Joana está falando, nós estamos trazendo o quê? Benefício não só para aquele que recebe, mas principalmente para nós. É um atalho, é uma ferramenta, é algo que nós deveríamos exercitar. E aí, o que a gente vê, vez ou outra? Companheiros com mediunidades maravilhosas, sem a educação exercida numa casa espírita. Companheiros que ficam refutando, cada vez que pedem para que o irmão exercite o trabalho no bem, exercite a sua mediunidade, eduque-se a mediunidade com Jesus, dizendo: hoje não, amanhã, hoje não, quando eu me aposentar, hoje não, quando meus filhos crescerem, hoje não, amanhã, quando eu estiver sem fazer nada. Aí, quem sabe, eu vou pensar nisso. O que é um equívoco. Allan Kardec e Chico Xavier, que são dois que foram divulgadores intensos da doutrina espírita, trabalhavam, cuidavam das suas vidas e não deixaram de trabalhar a sua mediunidade. Sempre estiveram exercendo, não utilizavam a mediunidade para o seu sustento. Nunca utilizaram. O Chico era aquele funcionário do Ministério lá da Agricultura, né? E continuou sendo até a sua aposentadoria, quando continuou exercendo da sua forma humilde aquele salário que recebia, né? Como funcionário do Ministério da Agricultura. E aquele seu patrão, Jovino, que vocês provavelmente já devem ter lido em algumas biografias dele, foram companheiros de outras jornadas, o Jovino e Chico. E era, na realidade, um companheiro que dava oportunidade para Chico trabalhar durante o dia e, à noite, passar em casa, tomar um banho e iniciar os seus trabalhos mediúnicos. Exercia ali, fantasticamente, o quê? A questão da sua mediunidade. Quando o companheiro ele toma coragem e vai assumir isso, o que ocorre normalmente? O problema profissional, o problema familiar, o problema das vozes dos amigos, daqueles detratores que acham que nós viramos carolas. Não é isso que eles falam? Virou carola demais, está toda hora no centro. O que vai fazer hoje de novo? Novamente você vai para o centro? E começam a vociferar situações desagradáveis contra nós e contra a doutrina. Será necessário, realmente, um espírito muito envolvido naquilo que abraçou como verdade para continuar, mesmo com essas pedras que nos atiram, nos informa Joana aqui, e as vozes que chegam como lanças e dados, de fato, venenosos para nos alcançar. É necessário que nós tenhamos o quê? A perseverança, a confiança, a fé para seguirmos a nossa trajetória. E ela nos fala mais ainda, não será fácil. Seguir o Cristo não é fácil para ninguém. E não nos reserva uma jornada ou um caminho florido pela frente.
Muito pelo contrário. Vai nos reservar, muitas das vezes, situações de desentendimento, de combate e de situações de detrações que alguns vão nos colocar. Mas, recordando novamente aquilo que Jesus nos informa no Sermão das Bem-aventuranças, lá, na Bem-aventurança 9, na 9ª Bem-aventurança, quando ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem em meu nome e mentindo vos disserem tudo contra mim, porque grande será o vosso prêmio que está nos céus, ou seja, no reino de Deus. Essa bem-aventurança, que é a última bem-aventurança daquelas 8 anteriores, essa é a 9ª, ela nos fala a respeito de nós resistirmos, de nós continuarmos firmes. E ela que nos pede a compreensão para que nós possamos seguir juntos. Porque a 8ª e a 9ª bem-aventurança são bem-aventuranças que não é apenas um esforço pessoal. As 7 primeiras são: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão, herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são aqueles que são verdadeiramente filhos, têm o coração limpo, puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As 7 primeiras são desenvolvimentos pessoais de cada um. Só nós podemos desenvolver. Agora, a 8ª, bem-aventurados são todos aqueles que sofrem pelo amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. A 8ª. E a 9ª, como nós falamos, quando vos injuriarem e mentindo em razão do meu nome, grande será a vossa recompensa que estará no reino dos céus. Ou seja, as 7 primeiras são observações, atitudes nossas, próprias. Ninguém pode fazer por nós. As 2 outras, a 8ª e a 9ª, são situações que nós vamos precisar estar juntos. Os cristãos, os espíritas, nós vamos estar juntos para nós alcançarmos essa bem-aventurança. E aí sim nós poderemos dizer que estaremos modificando a atmosfera desse planeta, que é de provas e expiações, de expiações e provas, para um mundo de regeneração. Então, recordando tudo isso, ela nos fala exatamente sobre isso. E dentro desse capítulo, né, do Evangelho, que ela nos sugere aqui, que é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, nós podemos recordar a situação do evangelista João, quando ele diz o seguinte: não acreditais em todos os espíritos, mas verificais se eles vêm de Deus. Está dentro desse capítulo, dos falsos cristos e falsos profetas. O capítulo 9, o item 9, que a gente vai... que ele nos pede para poder falar aqui, não traz essa frase, essa sentença que é do Evangelho de João. Mas nos fala sobre o quê? Aqueles que são os falsos profetas, ou seja, aqueles que verdadeiramente nós devemos tomar cuidado. Aqueles que falam em nome de Deus. Mas a gente tem que recordar que o sim, sim, não, não é, na realidade, o atributo que o Pai nos pede. E, verdadeiramente, se nós queremos identificar se esses espíritos ele vêm de Deus, primeiramente, eles têm que beneficiarem a todos, e não simplesmente a uma parcela, ou um grupo, ou a uma única pessoa. Nesse capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, Jesus adverte que muitos virão em seu nome, mas que nós possamos fazer essa distinção. Fazer essa distinção como? Observando aquilo que eles nos pedem. Observando, mesmo que eles assinem com nomes
daqueles homens, daqueles espíritos que passaram por aqui, com toda a sua capacidade moral ilibada, e que assinam alguns desses espíritos como o próprio Jesus, ou como um dos grandes profetas, ou como um dos grandes de homem moral que veio resgatar a humanidade. Nós temos que estar atentos. Não naquilo que ele nos escreve, mas naquele conteúdo que ele nos apresenta. É pelo conteúdo que nós vamos observar se essa informação, de fato, é uma informação positiva ou não. Com relação ao Livro dos Espíritos, que a benfeitora nos fala para comentar nesse capítulo, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, ela nos traz ali o ensaio teórico do sonambulismo. É uma pergunta 455. É uma pergunta bem grande. É um resumão da segunda parte, que é a segunda parte. O que a gente pode abordar aqui, que a mediunidade sonambúlica, ela é uma mediunidade que ela pode se apresentar natural ou ela pode ser aguçada. Ela pode ser técnica, ela pode ser provocada. Ambas são mediunidade sonambúlica. O que acontece é que o sonâmbulo, ele, por ter essa capacidade, às vezes, de clarividência, ou seja, ver como se estivesse vivo, ele não vê apenas o presente, ele vê o seu corpo, ele vê a si, e ele vê também além do local em que ele está. Porque muitas das vezes, com a sua emancipação da alma, ele vai a locais bem distantes. Emanuel Swedenborg, né, que não era espírita, tinha essa capacidade. Ele detalha num dos seus livros que ele viu aquele fogo que acontecia na Suécia, que é o seu país, em determinado local. Vários homens passaram e tiveram essa capacidade sonambúlica, a capacidade de ver, de enxergar e também de curar. O próprio Allan Kardec é curado da sua vista, quando ele começa a codificação, por uma médium sonambúlica. Não sei se alguns sabem disso, mas ele foi curado de uma cegueira, ele ficaria cego de uma vista e uma médium sonambúlica lhe cura a sua vista. Então, essas capacidades mediúnicas que nós conhecemos, né, seja ela de efeitos físicos, seja ela de efeitos intelectuais, inteligentes ou psíquicos, são mediunidades que Allan Kardec também exemplificou dentro da codificação, mais especialmente no Livro dos Médiuns. Toda a doutrina espírita, ela não é algo para que nós possamos estudar de maneira isolada. Vamos estudar hoje apenas o Livro dos Espíritos e mais nada. Nós podemos trazer questões do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro do Céu e Inferno, do livro A Gênese, de outras obras também complementares, como vocês estão fazendo aqui. Nessa obra da nossa benfeitora Joana, que nos traz informações que é para nossas reflexões, mas que abrem espaço para pegarmos pontos de estudos dentro das obras da codificação para que nós possamos amparar o nosso conhecimento. E que fique bem claro, tudo está na codificação. Ainda hoje se pergunta, mas a codificação é do século XIX, será que Kardec colocou isso na codificação? Não é Kardec, são os amigos espirituais que o orientaram para que ele pudesse fazer a codificação. E mais, lá no livro A Gênese, quando ele diz que o espiritismo ele jamais envelhecerá. Por quê? Vai chegar ao ponto que, se ele encontrar qualquer incorreção dentro daquilo que ele propagou, ele saberá reconhecer. Reconhecendo o erro, ele saberá se corrigir. Portanto, estará sempre atualizado com as coisas da atualidade, da modernidade e o que o Espiritismo sempre nos pede. A doutrina espírita é uma doutrina do presente, da vanguarda e também do passado, porque ele não deixa as questões para trás. Então, que todos nós possamos ter entendimento que, se nós trabalharmos essa nossa mediunidade, assim como Joana nos pede, assim como está descrito dentro da codificação, mediunidade com Jesus, com responsabilidade, ela será uma excelente ferramenta para que nós possamos passar por essa encarnação
da melhor maneira possível. Que o Mestre amado possa envolver essa casa de Francisco de Assis e a todos os seus trabalhadores. E que essa direção espiritual possa, cada vez mais, instruir a todos vocês que fazem com amor, com carinho e dedicação o trabalho de divulgação dessa doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, a doutrina da consolação, a doutrina que nos ampara e que nos dá toda a satisfação para que nós possamos estudar. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu estudo, pelas suas reflexões, e leve o nosso abraço à casa de Francisco de Paula. Que Deus te abençoe, que possamos sempre contar com seus esclarecimentos tão ricos e, com certeza, nos ajudará a compreender melhor essa doutrina abençoada e a realizar as tarefas que temos que realizar, cumprindo assim a missão que o Pai nos destinou. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando agora a nossa palestra pública. À quarta-feira estaremos de volta, às 18h30, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois temos o estudo da obra Emmanuel, foi o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do instrutor Emmanuel. Um livro muito importante que tem nos auxiliado muito a compreender essa doutrina. Então, para encerrarmos o nosso estudo, eu vou pedir para o nosso irmão Jorge fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Bueno, vamos então agradecer. Nosso objetivo é agradecer por tão importante orientação que viemos receber no dia de hoje. Um momento de paz, um momento de harmonia, um momento de equilíbrio, onde os aspectos positivos foram transmitidos a todos nós. Que possamos, obedecendo à orientação que nosso Mestre Jesus nos proporcionou, crescer, evoluir e estar em condições, cada vez mais e mais, de exercer essa mediunidade, procurando com isso evoluirmos, procurando termos, assim, a grandeza dentro do nosso sentimento, dentro do nosso estudo, que é o Evangelho. Muita paz, Senhor, muita luz, e que tudo venha correr num clima de harmonia, num clima de serenidade e paz, dando-nos oportunidade da evolução, do crescimento, do aprimoramento. Muita paz, muita luz, e que tudo venha correr bem, é o que nós lhe rogamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, um beijo no coração de todos. Mais uma vez, Cosme, muito obrigado. E que o Senhor continue a nos abençoar, nos fortalecer. E que prossigamos firmes no nosso trabalho, visando a nossa reforma íntima, que é tão importante para todos nós. Se você quiser falar mais uma coisa, Cosme, fique à vontade. Não, só agradeço mais uma vez a oportunidade, dizer que a gente está sempre à disposição para poder auxiliar no que for necessário, que a gente puder fazer. E quando a gente estiver por aí em Petrópolis, quem sabe, né? A gente aparece presencialmente. Graças, com certeza, com certeza. Tchau, meus irmãos. Tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, até a próxima. Tchauzinho, tchau. A todos. Amanhã. Até amanhã. Não sai você agora, não. Vamos esperar os outros saírem, que eu quero conferir. Deixa, não tem problema. Eu vou sair, encerrar a reunião aqui.